Bom, pessoal, como eu já disse, meu nome é Débora de Abreu e Silva, eu sou museóloga formada e credenciada. Eu sou discente do mestrado em Ciência da Informação, lá na nossa querida FCI. E hoje, né, nós faremos essa live 4, né? Tivemos todo esse trajeto aqui até agora com a professora, né? E chegamos agora nessa parte do módulo 2. Então, nós veremos aqui um pouco sobre etapas do processo de indexação, né? A gente vai conhecendo quase que num relacionamento, né? Essa questão da indexação, como é que ela vai sendo, quais são os seus estágios, né? E as metodologias e práticas adotadas em serviços de indexação. Bom, então, a nossa agenda, né, seria hoje, eu gostaria, assim, que vocês, eu gostaria que fosse uma aula rápida, né, uma conversa rápida, né, e então, se vocês verem que passaram mais de 20, 30, 40 minutos, vocês vão me alertando, porque vai ter um momento de reflexão, né, inclusive, eu vou pedir para a professora passar o link do blog nos nossos comentários, tá? Que no final eu vou dar um descanso, digamos assim, de 10 minutos para vocês entrarem numa atmosfera de blog, uma atmosfera de blog antigo, que só quem é de 2000 para trás conhece um pouco. E lá nós responderemos displicentemente algumas questões para a gente fechar o nosso raciocínio, a nossa ligação aqui, né, com essa live de hoje. Então, assim, estou circunstanciando um pouco de quem eu sou, né, essa minha relação com a professora Fernanda, que é quase uma relação, assim, né, afetiva. Eu gostei muito da disciplina e agora tem relação com o meu projeto de pesquisa, né, como eu já havia dito. Eu estou pesquisando o patrimônio cultural no Brasil enquanto temática, né, enquanto conceito pesquisável, né, assim, enquanto conceito dentro de periódicos acadêmicos, científicos, né, de universidades aí brasileiras, que tenham aí uma qualidade elevada, né, qualidade assim, no sentido de que são periódicos que são aclamados, periódicos importantes para a nossa ciência brasileira, para eu ver como é que está o patrimônio cultural no Brasil. E a indexação vem assim como um universo muito interessante que realmente reverbera nessa pesquisa, porque pesquisa por palavra-chave, descritores, termos, isso é importantíssimo até para a legitimidade da pesquisa. Então, muito bem. Para a gente conseguir entrar, eu vou querer amortecer vocês, né, de alguns conceitos, né, que nós vamos estar aí debruçados. Vocês muito provavelmente já viram eles ao longo até agora com a professora, já tem uma noção do próprio curso de biblioteconomia ou de quem está fazendo um outro curso, né? Mas para a gente saber qual é o círculo semântico que a gente vai estar se aproximando agora nessa fase, né, dos estudos. E eu vou falar, então, sobre a questão das etapas do processo de indexação, né, sobre esses estágios, como que a gente pode contemplar esse processo, esse desenrolar da indexação à luz também da nossa literatura, que a professora já indicou, né, no plano de ensino, e as metodologias e práticas adotadas em serviços de indexação. E a parte 2 da live vai ser bem mais relax. Eu vou dar esse tempo de 10 minutos para vocês fazerem um exercício do blog, que vai estar disponível aí no chat, tá? E aí nós teremos a discussão das respostas, porque eu quero escutar vocês, caso vocês não se pronunciem ao longo aqui da live. E aí a gente vai fazer uma despedida, eu quero que seja uma coisa bem fluida, né? E também a palavra está com o professor, então vai ser essa união aí de todos nós. Bom, gente, então para dar aquele amortecimento semântico, né, para a gente observar rapidamente, então, assim, termo, descritor, conceito, muitas vezes em várias escolas de conhecimento, enfim, em várias situações e literaturas, a gente pode até observar eles como sinônimos ou algo que fica perdido para o nosso entendimento. Nós aqui na Ciência da Informação e nessa live como um todo, eu vou usar uma abordagem de hierarquia, mas que não necessariamente é assim que eles se colocam, tá? Mas é só para a gente ter essa noção, né? Para a gente ter esse respirar, para a gente ir compreendendo o conteúdo. Então, assim, o termo a gente tem que é interessante a gente observar ele aqui como uma unidade mínima para um conceito, uma unidade mínima, né? Ou simples ou composta para essa noção de um conceito.
né? Então, numa hierarquia, a gente pode observar essa unidade mínima, né? Para que a gente possa, então, passar, né, antes do conceito para a questão do descritor. O descritor, né, inclusive termo descritor, vão imaginando essa escadinha. Eu estou usando essa metodologia, essa didática, mas a gente pode conceber isso de outras maneiras, né? Esse descritor, ele vai estar ligado a uma linguagem, né? Algo atribuído a um termo para que a gente possa ter a tradução de um conceito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu ia falar para vocês pegarem livro, mas vocês podem imaginar, podem ir lembrando de algum livro que vocês gostam, Crepúsculo, enfim, nem sei mais se é da geração de vocês, deve ser de alguns. Eu tenho aqui o livro Exposição, Materiais e Técnicas de Montagem, da Clara Correia. Então, assim, se a gente for observar o livro como um todo, ele apresenta diversos conceitos, unidades realmente de entendimento que fazem parte desse conteúdo. Então, nós temos aqui acervo, exposição, né, função, né, temática, tipologia de acervo. Então, são instâncias, né, de conhecimento, são coisas compostas que podem sim estar traduzidas numa linguagem, né? E assim ser compostos por termos descritores, para que a gente saiba traduzir isso para a recuperação da informação. Então, isso a gente vai vendo para frente. Então, vocês estão conseguindo compreender essa hierarquia mais ou menos? E aí, para a gente entender esse sentido de que esse conceito faz parte de uma linguagem, então nós vamos olhar aí a questão da linguagem natural e a linguagem documentária. Então, nós temos a linguagem natural que a gente vai conceber a partir da nossa literatura, né, apresentada pela professora e, enfim, tudo que a gente viu até agora, né, vocês viram até agora. Então, essa linguagem natural seria a linguagem, aquilo que está composto, né, no conteúdo, né, do documento, né, do livro. Então, essa linguagem vai ser composta por conceitos, né, por sintagmas, e então, nesse sentido, a gente está ali na linguagem natural, né, da obra. E teremos, então, também a linguagem documentária. Então, essa transição, elas não é que uma é um estágio da outra, mas as duas coexistem ali para o processo de desencadeamento dessa indexação, ou seja, dessa conversão, né, do conceito para algo traduzido, para uma recuperação da informação, para um termo descritor para a recuperação, e isso a gente vai observando. Né? Então, a gente ter esse encadeamento legal para a gente ter esse amortecimento conceitual. E temos também o tagueamento. O tagueamento, né, assim, é um universo muito complexo para se explicar, mas ele tem aí origem, a própria tag, né, tem aí o sentido de etiqueta, né, ele vem do universo mecânico também, do sentido de rastreamento da organização de instrumentos e itens mecânicos, e também do universo da programação. Quem aí já experimentou clicar com o botão direito do mouse, assim, num site, e vem à esquerda, ou um F12, vem aquele tanto de elementos, né? Falando uma coisa mais coloquial, para a gente ter uma noção melhor. Então, assim, o tagueamento, ele vai entrar também nessa nossa noção de tradução, né, de representação da informação, no sentido de que há um rastreamento, né, uma observação das linhas, né, ali de informações que um site revela, né, para quem o tem, né, ou no sentido talvez mais amplo, de linhas de entendimento daquilo que é utilizado. Por exemplo, o blog. O blog vai revelar para mim tags, etiquetas de como esse site foi utilizado, de como foi, de como aconteceu a interação de vocês com o site. O Google faz isso. O Google faz isso, por exemplo, para apresentar informações já estabelecidas para a recuperação melhor da informação. Às vezes você faz aquela pesquisa no Google e tem aquele mini texto embaixo, né, para que você já tenha uma noção. Então, essa tag, essa etiqueta, esse tagueamento, né? Existe, então, um tagamento digital. Ele é aí algo em que a gente pode observar, né? Essa tradução, né? Esse caminho de algo, de um dado vazio ou de metadados, para uma concepção melhor, né? Para uma recuperação da informação que vá tendo aí seus efeitos.
Então, gente, só para a gente ter essa noçãozinha, e se algum termo, né, for mal compreendido, vocês vão perguntando para mim, para a professora, tá bom? Então, assim, começando. Temos aí as etapas do processo de indexação. É muito interessante a gente ter essa noção, para que a gente, enquanto profissional, enquanto vocês profissionais, já tenham essa postura, né, diante de um documento, diante de um processo de representação da informação. A indexação, ela está ali, ela está dentro, né, desse processo de representação da informação, então ela vai necessitar ali de um processo, né, de estágios para que essa indexação, para que o indexador tenha uma postura diante aí do conteúdo do documento, para que a recuperação da informação aconteça. Então, nós temos aí o estágio analítico, né, que seria a análise. Então, é inclusive até interessante a gente observar a necessidade que o quão preciso é que um indexador tenha acesso à própria obra em si. Às vezes a gente tem resumos, né, tem as próprias produções sobre a obra, né, e tudo isso é interessante, mas é necessário esse contato com o documento em si. Então, aí dentro desse estágio de análise, nós temos a leitura documentária. Então, é uma leitura com um olhar documentário, né? Dentro desse olhar, nós temos 3 reverberações ali, 3 subdivisões, né? Nós temos a compreensão do conteúdo do documento. Então, é necessária essa compreensão holística, né, do conteúdo do documento. Identificação dos conceitos que representam esse conteúdo, né? Então, aí a gente, como eu falei, né, acervo, embalagens, né, exposições, consultas, né? Esses conceitos vão representando o conteúdo, vão evocando, né, a linguagem natural contida aqui dentro. E temos a seleção dos conceitos válidos para a recuperação. Então, aqui que a gente observa, né, essa conversão, né, do conceito para uma unidade, né, mesmo de compreensão, de recuperação, de reformação. Então, aquele conceito que está todo carregado de contexto, né, e da própria formação do que o livro está querendo dizer, né, ele vai sendo traduzido, a gente vai falar isso agora, traduzido em síntese para o processo de recuperação da informação. Então, teve esse primeiro estágio, essa primeira análise importantíssima, e nós temos aí, então, o estágio de tradução, seria a síntese, que é, então, como a gente está vendo aqui no slide, essa representação, né, dos conceitos por termos de uma linguagem de indexação. Então, é linda essa palavra, recuperação, né? Quando eu fazia museologia, eu achava essa palavra quase poética, porque é quase isso, né? Aquele conteúdo, né? Aquela informação, ela está engendrada dentro de uma lógica, né, de organização de informação. E aquilo precisa ser achado, encontrado, recuperado, né? E para que isso aconteça, para que não tenha, o que eu vou falar mais para frente, ruídos e silêncios, e você não consegue se localizar, é necessário essa adaptação do conceito cru, né, do conceito contextual, para uma linguagem de indexação, para uma linguagem que vai facilitar o processo de recuperação da informação. Existe também ali algumas literaturas, eu estava vendo também pelos vídeos da professora, o estágio de qualidade, né? Como se fosse, digamos assim, um terceiro, né? Mas aí o que a gente consegue aí ter de melhor entendimento seriam esses 2, tá? Então, continuando, o que a gente então vamos aqui aprofundar mais no estágio analítico. O slide está passando, passou, beleza. Então aqui, essa etapa da análise. Gente, é tão lindo ver a gente ver as configurações de como as coisas são, né? Às vezes parece óbvio, mas é necessário se ressaltar. Então, a gente vê aqui o foco no usuário. Gente, quem que vai recuperar a informação? Como que essa informação poeticamente vai ser encontrada, né? Então, essa análise que o indexador deve fazer, ela deve ter o foco no usuário, nos padrões de pesquisa, como que esse usuário se porta diante ali do banco de dados, né? Qual é o padrão de termos ali, de que maneira que ele se porta, né, de que maneira que ele pesquisa. E também nós vamos ter, então, a seleção dos conceitos implícitos e explícitos. Então, essa coluna com esses 2 pontos, ela é importantíssima para a etapa de análise, porque nós teremos aí os conceitos implícitos, que seriam, então,
algo além da própria obra em si, né? Conceitos que vão ajudar você a encontrar esse livro, por exemplo, esse livro de exposição. Então, nós temos aí vocabulários controlados. Nós temos, por exemplo, na própria museologia tem um tesaurus, né? Quando a gente vai fazer a descrição de um objeto ou algo do gênero, a gente precisa de um vocábulo que faz parte de algo, de um núcleo duro, para que não tenha reverberações estranhas. Então, a gente precisa desse apoio, né, dessa política, para que a gente possa ter acesso a esse livro, não somente com o que está aqui dentro, né? E temos também os conceitos explícitos, né? E aí, dentro desse cerne, nós temos aí a síntese dos conceitos, lembra da síntese, tradução, né? A partir de uma linguagem apropriada. Então, nós temos aí essa etapa da análise, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair, né, os assuntos, eu diria que é uma das partes mais legais, né? Então, a gente vai extrair os assuntos desse documento para a sua recuperação. Então, esse ímpeto de busca pela recuperação, ele tem que estar aí forte nessa etapa de análise. A gente vai extrair esses assuntos. E em seguida, a gente vai considerar, né, o documento propriamente, como está aqui no slide, e o motivo pelo qual o usuário teve interesse nele, né? Então, essa questão do interesse, né, da recuperação, né, do perfil de recuperação, ela também tem que ser analisada, né? Então, aí depois a gente identifica o formato do documento, isso também é importantíssimo, e também dar muita importância, lembra aqueles conhecimentos explícitos, né, aqueles conceitos explícitos, então dá importância aos conhecimentos prévios, né, e as interrelações com outros textos. Então, a interrelação de documentos dentro da busca por documentos, né, numa base de dados, ela é importantíssima, porque há o processo de associação, dissociação, quero esse, não quero esse. Então, esse cerne é importante que o indexador tenha essa noção, né, essa etapa da análise. E, então, chegamos na maravilhosa etapa de tradução. O termo tradução, né, a gente pode também fazer essa associação com a própria tradução linguística, mas a gente talvez se perca muito dessa nossa noção de tradução aqui para ciência da informação, para indexação. Mas dá para a gente fazer umas comparações aí mais para o nível do poético, para a gente conseguir compreender bem essa etapa, até porque ela também é muito importante. Então, assim, a etapa de tradução, ela vai precisar, gente, de uma linguagem para traduzir os conceitos. Então, essa linguagem, ela tem que ser ali o norte para que um conceito que pode ser para muita gente, pode ser um conceito evasivo, um conceito que não vai carregar ali não vai conseguir suprir a necessidade de quem está querendo aquela informação. Então, é a adoção de uma linguagem para que essa tradução aconteça. É o mesmo com uma língua. É preciso uma doutrina linguística, um núcleo para que a tradução, por exemplo, do inglês para o português, ela aconteça. Né? Então, esse núcleo duro, né, esse núcleo de entendimento, ele precisa existir. Né? Então, para poder a gente adotar os descritores, lembra? De uma linguagem documentária. Então, aqui, esses descritores, eles vão estar ligados a essa noção de que o conceito ele precisa ser recuperável em várias atmosferas. Né? Não só na atmosfera de quem quer aquele documento especificamente, mas um conjunto de documentos semelhantes. Né? Então, aí, o que acontece nessa etapa da tradução? A linguagem natural é muito boa, sim. Inclusive, ela é necessária e ela faz parte de um bom processo de indexação. Tá? Então, termos da linguagem natural, ou seja, termos que já estão contidos dentro do próprio documento, e também é necessária uma dependência de uma política de indexação. Né? O que seria, então, essa política de indexação? Ela está muito ligada também à própria linguagem documentária, ou seja, essa política de indexação ela vai criar o caminho para que o processo de indexação não fuja da sua função de recuperação da informação. Isso pode parecer assim, não, mas você está cerceando? Não, pelo contrário. Esse acesso à informação, né, essa recuperação da informação, ela só vai acontecer se há um caminho, né, um caminho de linguagem para que ela aconteça. Né? Então, esse caminho de linguagem, né, esse caminho de termos, né,
que foram derivados desses conceitos para que haja uma abertura de recuperação da informação, ela é importante. Então, esse cerne, ele vem aí como um caminho para que a tradução, lembrem do inglês e português? Para que a tradução seja efetiva, né? Sem um núcleo sem um núcleo de aproximação do sentido, não há processo de tradução. Sem um núcleo de algo já pronto, né, se a gente for facilitar esse nosso entendimento, a gente não consegue ter, então, esse reverberar, né, essa recuperação. Mas eu vou explicando melhor para vocês. Então, assim, essa etapa de tradução, né, ela é complicada, ela é complexa, porque ela vai exigir, então, esses cumprimentos de regra. Lembra que eu mencionei? Que podem favorecer ou não a indexação, por incrível que pareça, então. Então, assim, a tradução, ela vai assegurar a qualidade da indexação, ou seja, teve a análise, a observação do usuário, todos aqueles contextos, certo? E, então, a tradução vai fazer com que aquele termo, né, aquele documento seja recuperado através dos seus descritores. Então, ele ajuda a assegurar essa qualidade. Contudo, entretanto, ela pode causar um silêncio e um ruído na hora da recuperação da informação. Vou explicar. Então, nós temos aqui uma tradução que talvez se baseie somente nos próprios conceitos aqui, que estão mergulhados dentro da própria obra, né, da linguagem natural. O que pode acontecer? Pode causar um silêncio, porque um usuário que queira ter acesso a esse livro sobre exposição, mas que o seu caminho de pesquisa está além de materiais e técnicas de montagem, então, ou seja, não houve um vocábulo ali, um termo que já estava controlado para que ele conseguisse encontrar esse livro, ele não vai conseguir encontrar. Então, vai ter esse silêncio, porque está muito específico, muito específico. Então, por exemplo, eu estava fazendo fichas de objetos do museu ali do Banco do Brasil. Então, tinha ali cédula. Então, dentro do tesauro, existia um termo super, unidade monetária, que, assim, num processo de recuperação dessa informação, seria muito específico. E o mesmo pode acontecer com a generalização. Então, o ruído, o excesso de informação ajuda a não ter informação nenhuma. Então, às vezes, né, um processo de indexação em que teve essa etapa de tradução muito ligada só aos próprios conceitos naturais, ele também vai ficar perdido pelo excesso, né, ali de termos recuperados. Então, é preciso sempre ter esse equilíbrio, digamos assim. Então, assim, essa etapa, ela vem aí a partir dessas obras que eu coloquei aqui, que são as obras que a gente também teve acesso, né, principalmente a do Pinto. Temos aí, quero que vocês leiam bem essas questões, né? Em quais fontes de vocábulos de indexação os indexadores podem se apoiar para escolher os termos? Isso é uma grande questão, né? Tem regra, gente, para limitar o indexador no uso de uma linguagem documentária? Qual seria o limite, né, dessa postura do indexador? Né? Qual é o grau de precisão que o indexador precisa ter, né, para poder utilizar os conceitos e os termos, né? O peso relativo dos conceitos de um documento pode ser definido pelo indexador. Então, por exemplo, exposição. O peso desse conceito, ele deve ser, né, ali para que haja processo de indexação, ele realmente pode ser definido ali pelo indexador. Não sei se vocês conseguiram compreender. E, assim, em que medida que a tradução é fiel? Porque há um julgamento subjetivo. A gente sabe disso. Vai depender dos conhecimentos pré-adquiridos do indexador, do tanto que ele está ligado à própria formação de novos conhecimentos, né? O tanto que às vezes, até por próprio vício de profissão, né, ele ali tendo acesso às próprias ferramentas, né, do processo de indexação, eu vou falar mais para frente, automática, enfim, de que maneira, né, que o indexador pode usar os termos para que tenha uma fiel tradução, né, desse livro, né, por exemplo, para o processo de recuperação da informação.
Então, são quase questões antropológicas, né? E aí, essa última questão, o indexador pode designar os termos de um índice em uma linguagem mais próxima do usuário? Né? Então, eu coloco essas questões para vocês, para a gente ir pensando, porque há realmente esse cuidado de se ter, né? Porque essa intervenção é uma intervenção humana, né? Natural. Então, assim, dentro dessas duas etapas, vamos lembrar, né? Dentro dessas duas etapas do processo de indexação, né? Temos aí a análise e a síntese. Existem os nem sempre, que eu coloquei aí. Nem sempre o indexador ele vai ser especialista no assunto. Isso é uma realidade. Né? Então, às vezes, um determinado documento precisa ser indexado de acordo com uma postura ou de conhecimentos pré-estabelecidos e que nem sempre o indexador ele vai estar ali especialista nesse assunto. Né? Nem sempre ele, como está aqui no slide, vai ser especialista em indexação, né? Ter as ferramentas necessárias para o processo de indexação. Nem sempre ele vai ter acesso aos novos domínios de conhecimento, como eu tinha dito, né? E aí, por fim, né, existem vários nem sempre, né? Mas, assim, as inovações tecnológicas, elas também precisam estar ali bem acessadas, né? Precisa estar no conhecimento do indexador, pelo menos a busca, né, dessa atualização das inovações terminológicas, né? Então, os processos automáticos, semiautomáticos, eles precisam estar em consonância, né, com as capacidades do indexador, né? Então, esse aspecto humano, ele é importante de ser colocado. Então, assim, dentro desse universo da análise, da síntese, a gente tem, então, a indexação na prática, né? Metodologias e práticas de indexação, né? Os aspectos humanos, né? Essa necessidade de ter essa atenção com o usuário, tudo isso tem que ser colocado em perspectiva, em importância, né? Nós, enquanto profissionais da ciência da informação. Então, nós temos aqui um eixo de prática. Então, existe uma forma de indexar, que poderíamos colocar aí como manual, automática e semiautomática. E a unidade de... E nós temos também que ter a noção da unidade de informação usada. Então, essas formas de se indexar, manual, automática e semiautomática, elas estarão em contato com uma unidade de informação usada. Então, essas unidades têm a relação com os conceitos, lembra do que eu mencionei? Das palavras-chave, das sintagmas nominais ou frases, né? Então, temos ali uma frase, a sintagma seria a unidade ali de sentido dentro daquela frase. Né? Vou dar um exemplo mais para frente. Então, assim, dentro desse nível que chegamos agora, chegamos finalmente no nível ali da indexação na prática, nós temos que lembrar, né, daquele processo de análise, de tradução, e chegar nesse processo de, ok, estou de frente para a unidade de informação usada, né, que pode ser usada. Então, continuando, passando aqui, para aprofundar. Chegamos aqui, passamos da análise, passamos da tradução, todas as questões que devem ser observadas, e chegamos, então, aqui nas práticas. Então, temos aqui a manual, automática e semiautomática. A manual, que é a intelectual, feita por pessoas. Essa que a gente discutiu até agora, né? Que vem bastante aí da análise, né? Então, ela é o profissional indexador em contato com a obra, em contato com obras perpendiculares para a compreensão do conteúdo, vocabulários, né, controlados e linguagem documentária, perfeito. Temos a automática, que é baseada em análise, como está bem dizendo aí, automática, né, os recursos de plataformas, né, para que haja essa mineração, essa busca, né, dos termos para o processo de indexação. Então, indexações automáticas que fazem leitura da frequência de termos, né? E existe a semiautomática, que seria a mistura das duas. E essa mistura das duas, ela é muito conveniente, né? Justamente porque a indexação ela vai passar por um processo subjetivo, né? Um processo em que a parte intelectiva ela é necessária, né? Muitas vezes é muito necessária, inclusive dependendo do próprio documento, né?
a ser indexado. E continuando, está demorando um pouquinho aqui, mas vai. E ok. Aí, agora vamos focar naquela outra partezinha de lado, né? Então, temos aí a unidade de informação, né? Essas unidades de informação, né, como diz Pinto aqui, são usadas no início, né? Que são os fragmentos, né, levados em consideração. Então, palavras, conceitos, sintagmas. O que é levado em consideração aqui, né? Para que haja, então, essa prática de indexação, né? Vão ser os conceitos. Vamos abrir aqui. Vitrines para objetos, segurança, máxima altura das peças, né? Então, essa parte, né, do conceito, palavras-chave, unitermos, ela vai evocar, então, a questão da extração, ou seja, eu vou extrair, né, vou fazer uma indexação por extração desses conceitos, ou seja, dessas unidades de informação, para que haja uma indexação por extração. Estou extraindo conceitos, palavras-chave, unitermos, para que isso aconteça, né? Para que essa prática de indexação aconteça. Então, nós temos um exemplo aí, retiramos. História. Né? Então, essa primeira extração, essa indexação por extração, ela começa, por exemplo, com um conceito-chave aí. E temos aí, então, os sintagmas nominais ou frases. Exemplo, não somente história, mas história relevante. Ou seja, ela foi extraída do próprio documento, né? Como está dizendo aí, passagens do texto, portadoras de informação. Então, o profissional indexador fez sua análise, fez seus processos de decaimento das informações, estudo do usuário, né? Observação da própria aba em si, né? Uso de linguagem documentária. Então, ele vai também se utilizar dos sintagmas nominais ou frases, que são extraídas do próprio documento. E temos também os sintagmas verbais, né? Que seriam, então, extraídos do próprio documento, também com essa questão de portador de informação. Assim, bem, assim, é complexo, mas a gente consegue compreender, né? À luz de Pinto, né? A gente consegue compreender que essa extração acontece por conceitos portadores de informação que vão ajudar a gente nua e cruamente no processo de indexação. Então, eu diria que esse livro, ele necessita, né, desse conceito de exposição para que, observando-se uma indexação por extração. Então, ela é, né, ali necessária, né, eu diria. Então, o próprio título da obra, né, do documento, ele já vai ali ajudar nesse processo, inclusive periódicos, né? Então, a gente observa que o título ali do TCC, né, digamos assim, esses documentos acadêmicos e tudo, eles precisam ser extraídos como algo principal para que a recuperação da informação daquela obra, né, daquele documento aconteça. E aí, focando mais na indexação por extração, temos aí os termos que podem ser simples ou compostos, né? Temos aí museu etnográfico, museu de arte, né? E temos, então, além desse, né, temos o termo de indexação que deve assumir uma forma, assim, gente, muito simplificada, já pré-estabelecida, já bem consagrada, né? Então, se a gente observar aquele filme, Uma Noite no Museu, ou na própria literatura sobre museus, literatura turística, então a gente vê museu etnográfico. É um facilitador, né? Um facilitador para essa indexação por extração. E não um museu de acervo etnográfico. Até porque, do ponto de vista museológico, isso também pode ser confuso. Então, o museu etnográfico, ele já vai estar ali ligado a essa forma consagrada, né, para o processo de indexação. E também, gente, existem os modificadores, né, que seria, então, como está aí, termos que definem aspectos do assunto, né, qualificando melhor o termo adotado. Então, a gente coloca aí museu / etnográfico, museu / de arte, né? Museu artístico, museu paleontológico, digamos assim. Né? Então, esse modificador de um termo simples e importante ali, consagrado, mas ele se anexa aí para que haja uma modificação e para ajudar. Então, tudo bem, exposição, né? Exposição de arte, né? Essa exposição / arte. Então, há um adensamento, há uma melhora
no processo de recuperação da informação. Então, eu sei, né, que esse modificador vai qualificar ali o meu termo no processo da tradução, né, no processo da indexação por extração. E temos também, gente, a indexação por atribuição. Então, naquela outra, né, a gente vê ali o uso do termo. Então, aqui nós temos um termo descritor. Aí entra o que a gente falou daquela nossa caminha semântica, né? Vem aí, então, a linguagem documentária. Eu vou atribuir, né? Eu vou atribuir um descritor. Ficou aqui faltando só o ezinho aqui. Eu vou atribuir um termo descritor, né? Que vai ajudar a descrever, vai ajudar no processo da tradução, né? Daquele conceito, né? Daquele assunto, né? Para o processo de recuperação da informação. Mas, assim, segue uma padronização. Né? Então, esses descritores, né, essas composições, eles vão ser de termos extraídos de um vocabulário que expressam conceitos. Né? Então, temos aí conceitos pré-codificados, né, que seriam termos que definem conceitos. Né? Então, a indexação por atribuição ela já vai estar vinculada à linguagem documentária, não somente, né, ela não é vinculada à linguagem natural, ela já segue uma padronização para o auxílio geral, holístico do processo de recuperação da informação. Então, continuando, vocês podem falar, viu, gente? Aqui na indexação por atribuição, nós temos aqui os descritores primários, secundários e, voltando à questão dos qualificadores. Então, gente, pense, o vocabulário controlado, ele é realmente a qualificação em si. Porque ele ali é um acúmulo de conhecimento padronizado para que ajude num caminho de recuperação da informação que seja amplo, né, e bem qualificado dentro de uma política, dentro de um censo, né, dentro de um comportamento informacional que vai ajudar vários usuários no processo de recuperação da informação. Então, ele é uma qualificação em si. Então, essa indexação por atribuição, ela vai, por exemplo, aí, pegar descritores, né, que vão ajudar no processo de representar o ponto principal, por exemplo, de um artigo. Né? Eu até utilizei os mesmos exemplos da professora. Então, nós temos órgão, né, que é o fígado, e doenças, hepatite. Então, você vê que é um descritor que vai representar o ponto principal, por exemplo, de um artigo sobre doenças hepáticas. Então, nós temos órgão, temos doenças. Então, seriam descritores importantes de estarem ali ligados. Tá? Temos aí os descritores secundários, que seriam, então, aí os termos que vão limitar, digamos assim, ou qualificar o descritor primário, né? Órgãos, doenças, mas aí nós temos uma descrição que vai aí, por exemplo, termos que especificam um descritor primário. Então, hepatite crônica, nós temos doença, hepatite crônica. Então, a gente vai complexificando o processo de indexação por atribuição, inclusive, por exemplo, para literaturas que exigem esse tipo, viu? Eu vou explicar lá na frente. Então, literaturas que exigem, né, um conteúdo bem especificamente indexado, objetivo, né? Então, esse tipo de indexação por atribuição, ela vai levar em consideração as especificidades, né? A complexificação necessária para o processo de recuperação da informação. Então, nós temos aí também, então, a questão dos qualificadores, que seriam termos que definem os aspectos do assunto. Então, cefaleia, diagnóstico. Cefaleia, doença. Cefaleia, cefaleia enquanto disciplina acadêmica. Desenho que mudam completamente a natureza. Então, há necessidade da observação desses qualificadores. Eles também vão, inclusive, mudar completamente o caminho de pesquisa. Então, cefaleia enquanto disciplina acadêmica, né? Cefaleia diagnóstico, né? Como eu havia mencionado. Então, esse processo de indexação por atribuição, você vê que há uma complexificação, não que, né, dentro da linguagem natural também não haja, mas é uma das práticas que a gente está querendo aqui aprender, né? E, continuando, e assim, dentro desse olhar sobre o documento, existe né, a interferência na análise. Então, por exemplo, como eu havia dito, documentos técnicos, esse aqui do centro que vocês estão vendo.
ele vai ter a necessidade dessa especificidade. Então, os usuários, né, observou-se, né, à luz de Pinto, que os usuários demandam de uma informação pontual, né, que tenha uma estrutura lógica, que siga um padrão lógico da própria escrita, né, do documento, do conteúdo do documento. E, por exemplo, já em monografias, periódicos, análise de evento, né, você vê que observa-se, né, que a estrutura lógica está ligada ali aos títulos. Tanto que a luta do título, às vezes você deixa o título no TCC por último, porque ele vai adensar, né, ele vai ajudar, inclusive, o pesquisador a ser citado, né? Porque existe essa competição acadêmica também do negócio de citação. O quanto que a sua obra foi citada. Então, tudo isso ajuda. Então, você como profissional indexador, passou pela análise, pela tradução, você vai observando esse decaimento, né? A questão dos qualificadores, né? Ali dos termos, do conceito, todo esse processo. Você vai, então, imbricando e criando os caminhos melhores para que não tenha para que a análise, né, e que a tradução, elas aconteçam da melhor maneira possível. Documentos audiovisuais, por exemplo, eu amo Naruto. Eu já sou uma adulta já, mas até hoje eu amo. É uma produção que é um anime, mas ela vem de um mangá, que é essa literatura japonesa. E assim, seria um documento audiovisual que vai demandar muito. Não somente Naruto, mas assim, vários outros tipos de obras, né? Audiovisuais, filmes, né? Então vai depender da questão de quem são os personagens, quando que aconteceu as ações ali na obra. Então, pensa, um profissional indexador que vai precisar aí ter um olhar, né, para que não fique preso dentro dos processos de denotação do que realmente dos elementos da obra em si com a conotação, porque vem a interpretação, vem o próprio olhar crítico, né? E, então, assim, são documentos que também demandam muito detalhe, muito esforço, né, dentro dessas informações. E aí nós temos, então, para auxiliar, né, esse profissional indexador, vemos todos esses conflitos, esses intemperismos, essas partes que a gente precisa compreender para esse módulo 2. Claro que a professora vai adensar muito melhor, nossa professora doutora, a gente vocês vão observando isso. Mas, assim, chegamos nessa fase, né? Então, a gente compreendeu essas etapas, essas fases, descritor, conceito, né? Eu gosto dessa coisa de cena, para que a gente consiga aprender melhor. Eu sou muito dessa ligação também. Então, chegamos até aqui. Então, quais seriam os instrumentos auxiliares da indexação na hora da prática? Então, nós temos o próprio documento. É importantíssimo essa relação, né, do indexador com o documento em si. Tem aqui o Pequeno Príncipe. Então, assim, essa relação ela é importante. Né, existe, então, os formulários, né, até para o processo organizativo, né, esse acesso, né, quais são os tipos de documentos paralelos, essas informações extrínsecas, como que todo esse acúmulo de informações extrínsecas, né, como a gente viu no começo, lembra daqueles conceitos extrínsecos e tudo, de que maneira que isso pode ajudar o indexador? Isso realmente pode ser um apoio, né? Questionários orientados, por exemplo, documentos ali da área da química, né? De que maneira um usuário que buscou, né, ali os documentos relacionados ao universo da química, física, enfim, esses questionários, existem esses questionários orientadores que vão direcionar o processo de indexar, né, o processo de concepção, de análise e tradução ali para o indexador. Existem os vocabulários controlados, né, que vem aí também da questão da política de indexação, que vai ajudar, então, inclusive, gente, até de uma maneira até simples, ali, humilde, dos próprios vocábulos que você precisa, né, ter ali a noção de conhecimento, toda a questão de conhecimentos mesmo, né, para que essa tradução, gente, ela aconteça, né, efetivamente, para que ela não fique dúbia, né, e existem também as obras de referência, dicionários, glossários, né, então, seriam, então, como apoios para essa hora da prática, né, e aí eu tenho aqui as referências,
E diante desse cenário, tem alguma dúvida? Teria algum questionamento para a gente passar para a nossa segunda etapa? Quer que eu revise alguma parte? Como é que vocês estão? Podem falar, quero escutar vozes. Tranquilo,